Eu não sei se eu deveria estar gravando esse vídeo. São meia-noite e 51 agora. Eu fui despertado sonhando que eu estava gravando esse vídeo. Então eu resolvi gravar. Eu não vou divulgar esse vídeo. Então se você acessou ele, você foi guiado pelo Espírito Santo. Eu estou falando baixo, porque minha família inteira está dormindo. Nós dormimos cedo aqui em casa, então eu vou tentar falar baixo. Então, se quiserem ouvir melhor, aumentem o volume. Esse vídeo, como o título fala, ele é sobre alguns segredos do universo que regem a vida humana e tudo que existe. Pode parecer loucura, mas a partir do momento que eu descobri alguns segredos, minha vida tem mudado exponencialmente. Tanto na área financeira, como todas as áreas da minha vida. Porque quando a gente entende como as regras do jogo funcionam, é mais fácil da gente jogar esse jogo, tá? Então, eu tenho estudado muito e está sendo revelado a mim algumas coisas. Aqui, ó. Não é papo de religioso, longe disso, porque eu não sou. Mas é papo de uma pessoa que entendeu que a única função da ciência é explicar as coisas que Deus já criou. Só que Ele nos deu em forma de código. E cabe a nós decifrarmos os códigos da construção do universo. A gente pode até imaginar com uma analogia mais simples a ideia da Matrix. Quando as pessoas olham para aquela tela cheia de códigos e algumas pessoas conseguem visualizar a criação da Matrix, coisas físicas a partir daqueles códigos. Basicamente é isso que Deus fez. Ele criou tudo, alguns códigos, algumas regras, alguns princípios que seguem e a ciência só tem o intuito de explicar para ficar mais fácil para o ser humano entender esses códigos, essas coisas. De novo, estou gravando isso bem baixo, porque minha família está dormindo, eu não quero acordar minha esposa, meus filhos. Então, estou falando bem baixo. Não sei se vocês vão escutar, mas o intuito é só cumprir o que eu sonhei. Nada além disso. Não quero ficar famoso por isso, não quero... Só vou transbordar um pouco de conhecimento que eu venho adquirindo. Então, eu vou gravar uma pequena parcela dos meus conhecimentos, tá? Eu espero que vocês entendam. Quem chegar a assistir, como eu disse, eu não vou divulgar de maneira nenhuma, nem quero. Eu vou separar alguns trechos aqui, lendo a Torá, que acho que vai esclarecer um pouquinho a ideia de como a criação, os primeiros dias da criação vão dizer como tudo no universo é regido, como as energias funcionam e como tudo que nós entendemos como ciência está, quase tudo, é real, é verídico. E Deus já falava isso na sua palavra, quando foi revelado a Moisés. E vamos lá. Deixa eu abrir a Torá aqui. Em Gênesis 1. Uma coisa muito interessante, que a primeira palavra da Bíblia é Bereshit. Para a gente entender, Bereshit significa no princípio de. Exatamente isso, no princípio de. Como não tem as traduções são meio complicadas para o português, as Bíblias eles utilizam a tradução erradamente, como no princípio criou Deus. Não, é no princípio de criou Deus. E porque se fosse no princípio criou Deus, seria Bareshit. E o nome, a primeira palavra da Bíblia, só aparece nesse instante, é Bereshit. Dizendo que no princípio de, exatamente nesse momento, no princípio de o quê? Exato, de o quê? Não tinha nada antes para ser descrito. Então, a Bíblia começa no exato momento onde nosso mundo, nosso universo, nossa dimensão é criada, tá? Então, a nossa Bíblia começa nesse exato momento. Sabe aquele lance que Einstein fala sobre teoria das cordas, sobre várias dimensões? Isso é real. Mais pra frente eu vou explicar para vocês que na Bíblia contém isso, tá? Em Gênesis. Mas vamos lá. No princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era vã e vazia, e havia escuridão sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas.
Uma coisa muito interessante de entender sobre o hebraico raiz é que no hebraico você tem uma palavra que significa muitas coisas, às vezes frases. Por exemplo, meu nome é Benjamin, e na tradução do hebraico seria filho mais querido ou filho da minha destra, filho próximo a mim, entende? Então no hebraico um nome pode significar várias coisas. Por exemplo, Isaac, filho de Abraão, significa riso, ou risada, ou gargalhada, entende? Então, assim, no hebraico, as palavras significam coisas bem diferentes do que na maioria das vezes a gente consegue traduzir. Lembrando que a língua latina é uma língua difícil da gente ter tradução direta do hebraico. Então, a maioria das traduções geralmente passa pelo grego e depois passa para o latim, e depois, por exemplo, para o português. Hoje já se tem um investimento maior para a gente entender as traduções mais literais, mas ainda é difícil, principalmente para o brasileiro, entender esse tipo de coisa, porque tem muitas variedades, muitas variações. E lembre-se que o hebraico esse hebraico raiz tem uma distância muito grande. Você pode me perguntar, só dando uma pausa aqui, que é importante a gente contextualizar, só para a gente lembrar que, graças aos pergaminhos do Mar Morto, a gente teve a noção de que os judeus conseguiram manter a palavra, a Torá oral, durante muitos séculos, praticamente idêntica, sabe? Eles conseguiram manter. Então isso garante pra gente que há uma veracidade da lei dada por Deus para Moisés, para o que a gente tem hoje. É muito fiel, de verdade. Aqui eu tenho uma Torá que tem em hebraico e tem em português também, que é bem legal para vocês estudarem. Só que ela tem o mesmo problema da maioria das traduções, que ainda tenta justificar para ficar mais fácil da gente entender. Mas mesmo assim é muito melhor do que a gente pegar uma Bíblia online, por exemplo, tá? Então vamos lá, voltando. No princípio de, criou Deus o céu e a terra. O que ele está fazendo? Aqui é uma introdução. Está dizendo, bom, essa história que a gente vai contar é a história do exato momento onde tudo foi criado, certo? E a terra era vã e vazia. E havia escuridão sobre a face do abismo. Uma coisa muito interessante é que aqui ele está tentando explicar que não existia nada, tá? Em algumas traduções vai dizer que era sem forma e vazia. E eu acho que é até mais correto do que vã. Imagina que o que é sem forma e vazio? Se você tiver que explicar para uma pessoa como Moisés o que são partículas no universo, onde existe o zero absoluto, onde existe, você não consegue visualizar o físico, onde você não consegue, por exemplo, o vento, como que você vai falar o que é o vento? O vento existe, são partículas de gases que se movimentam, mas como que você vai falar? Você vai falar que não tem nada, que é vazio, entende? Então, nesse momento, a gente tem que tentar entender que a Torá foi passada para Moisés, só que o nível de intelecto e conhecimento deles eram baixos. Alguns vão falar, não, mas os egípcios não. Gente, vamos lá com calma. A galera não tinha noção que era física quântica, sabe? Eles não tinham noção que era partículas, eles não tinham noção dessas coisas. Talvez eles tinham uma leve ideia de física, de astronomia, mas algumas coisas eram impossíveis de ser explicadas, certo? Para eles. Então, a Torá é apresentada para eles de uma forma que fosse possível eles entenderem, certo? Então, quando se fala que a Terra era vã e vazia, e havia escuridão sobre a face do abismo, é justamente tentando explicar que não existia luz, não existia matéria palpável e não existia nada que a gente conseguisse denominar como forma, entende? Era nada, exatamente isso, mas ao mesmo tempo existia coisas. Como que a gente sabe que existia alguma coisa? Porque o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Só que essa tradução está errada, porque não é que ela está errada, ela tem outras vertentes, como o meu nome tem outras vertentes. É que o Espírito de Deus se movia como em face de águas, ou como água, ou como superfície da água. Então, a gente pode imaginar uma alusão, imagina um lago, parado, sem vento, e eu pego um graveto e passo sobre esse lago.
ou eu pego e jogo uma pedrinha nesse lago. Imagine essas ondas que serão criadas. Exatamente sobre isso que se fala. Tudo isso que era criado, tudo isso que existia, essas partículas, etc. A presença de Deus movia-as. Então, era uma presença que poderia ser sentida, entende? Não era uma presença que poderia ser visualizada pelo olho humano, mas ela poderia ser sentida. Exatamente como acontece conosco. A gente não consegue ver a forma de Deus, mas a gente consegue sentir quando Ele está presente. Quando o Espírito Santo está presente, a gente consegue sentir. E é uma presença muito forte. Eu acredito que vocês tenham já passado por isso. E é uma coisa sobrenatural, a gente não consegue explicar, tá? Então tá. E aí, beleza. Começo para a parte introdutória, tá? Quando eu falar que não existia nada. Isso foi só a introdução. Agora é o exato momento da criação. Da criação do que a gente conhece, que a gente chama de Cronos, tá? Tudo, o tecido que sustenta a nossa realidade é o tempo. E o tempo é muito importante. Existem dois tempos, talvez eu explique aqui se der tempo, mas se der tempo. Existe o tempo Cronos, existe o tempo Kairos. Kairos é o tempo de Deus, tá? Onde não tem início nem fim. Uma parada que daqui a pouco eu explico. E o Cronos é o nosso tempo. É o que tem início e fim, que nos faz pessoas mortais, que nos dá tempo de plantar e colher tudo isso. Estações do ano, etc. Tal. Esse tecido é o tempo, é o que sustenta a nossa realidade. E o exato momento da criação é quando Deus disse que haja luz. Para que o tempo exista, você precisa ter alguns parâmetros, tá? Por exemplo, a gente sabe que a luz tem um limite, a velocidade tem um limite, a velocidade é um parâmetro para o tempo. Para quem estuda, lembra um pouquinho das aulas de física, sabe que a luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo. Então, o que acontece? Isso é um parâmetro, é o máximo de velocidade que a gente conhece, por enquanto. E provavelmente seja o teto, o limite. Então, quando Deus cria a luz, é só um efeito da criação do tempo. E uma coisa muito interessante, por que que a gente sabe que existia alguma coisa e que a ciência é só uma forma de explicar Deus, de explicar a criação? A ciência diz que tudo foi criado a partir do Big Bang, que houve uma grande explosão. E a gente sabe que a luz natural é gerada a partir de uma fusão, por exemplo, no Sol, uma fusão nuclear, quando duas partículas de hélio, de gás hélio se encontram, se chocam, na verdade, elas geram muita energia, geram calor, e elas é uma bomba nuclear, gente, entende? É uma bomba nuclear. E o resultado disso é o hélio, né? Por isso que a gente chama o Sol, os antigos chamavam o Sol de hélio, e dá o nome a esse elemento, tá? Gera um elemento mais pesado. Então, quando todas as partículas se unem a uma fusão nuclear e começam a ser gerados vários novos elementos, e a partir desse momento o universo é criado. Eu não vou dizer que essa fusão foi feita a partir do hidrogênio, como acontece no Sol. Não dá pra gente saber. Mas houve uma grande explosão que gerou tudo. E aí a gente pode imaginar uma fusão nuclear num nível onde a luz é empurrada para todos os lados. E o impacto disso é o começo do fim das trevas, entende? Então é uma parada muito louca. Então, quando ele diz haja luz, é no exato momento onde, pum, todas essas partículas, onde a Bíblia mesmo fala que o Espírito de Deus se movia sobre como em face de águas, e ele passava por essas partículas, entende? Sobretudo ele juntou tudo isso, uma grande massa, teve uma grande explosão. E aí é o que a ciência chama de Big Bang, entende? A grande explosão. Então, foi nesse exato momento onde o tecido do tempo que sustenta a nossa realidade e a luz foi criada. A luz é uma das coisas mais importantes. Ela foi o primeiro elemento citado como criado por Deus. Que ele fala, tudo ele criou pela palavra. Poucas coisas não foram criadas pela palavra e a gente vai seguir entendendo sobre isso. Vamos lá. E foi luz, e disse Deus que a luz que era boa, e separou Deus entre a luz e a escuridão. E chamou Deus a luz de dia e a escuridão de noite. Chamou noite e foi tarde e foi manhã do primeiro dia. E disse Deus, haja expansão no meio das águas e que se separe
entre águas e águas. Olha que muito louco. Aqui ele já está falando sobre a Terra, o que a gente conhece como físico, entende? Ele já abandonou o universo, já se focou na gente. Depois que ele cria a luz, primeiro dia, ele cria o universo. Depois ele foca na gente, tá? E uma coisa muito louca que é a galera que acredita em Terra plana se sustenta nisso. Que disse Deus, haja expansão no meio das águas e que se separe entre águas e águas. E eles acham que existe um domo que sustenta a água em cima da gente. Não, não é bem assim. Vocês vão entender daqui a pouco. Mas quando ele fala que ele separa as águas, é que ele cria atmosfera. E a gente sabe pela ciência que para criar uma atmosfera você precisa de gases, principalmente de água. Qual que é o primeiro passo para você gerar uma atmosfera? Você criar vapor de água. Então você separa água no estado líquido de água no estado gasoso. Entenderam? Então nessa fase a Terra já tinha um certo formato. Só que a atmosfera era basicamente vapores de água. Imagine isso. Era exatamente isso. E fez Deus a expansão e separou entre águas debaixo da expansão e entre águas acima da expansão. Sabe o que é essa expansão? Além da criação da atmosfera, foi criada uma coisa chamada gravidade. Deus criou a gravidade. Quando a gente fala de localização, a gente fala não sei o que no nível do mar, acima do nível do mar, abaixo do nível do mar. Por quê? Essa expansão é justamente a gravidade que nos norteia como o ponto zero, o nível do mar. Tanto que a água não ultrapassa o nível do mar. Entende? Então as águas de cima são os gases. As águas de baixo é tudo abaixo do nível do mar. Tá? Basicamente é isso. E foi assim, chamou Deus a expansão dos céus. E foi tarde e foi manhã do segundo dia. Muita gente vai me questionar sobre, não, imagina, não é isso. Daqui a pouco eu vou provar para vocês que esse negócio de terra plana é furado, tá? E a ciência está certa em vários quesitos e a gente vai descobrir aqui. E disse Deus, juntem-se as águas debaixo dos céus em um lugar. Ou seja, tudo ali no nível do mar foi junto. E se veja o elemento seco. Então começa a aparecer montanhas, toda a superfície, tá? Começou a se juntar, se compactar. E se veja o elemento seco. E foi assim. E chamou Deus ao elemento seco, terra. E a reuniu das águas, chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus, produz a terra e vagem. Deus não mandou que as ervas crescessem. Ele só falou que a terra produzisse. Isso é muito importante. Prestem atenção nisso. Erva que dê semente, árvore de fruto, que dá fruto da sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E foi assim. E produziu a terra ervagem, erva que dá semente de sua espécie, e árvore que dá fruto, cuja semente está nele, segundo sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi tarde, e foi manhã, o terceiro dia. E disse Deus, sejam luzeiros na expansão dos céus. Olha que louco isso aqui. Para separar entre dia e entre noite. E sejam por sinais, e por prazos, e por dias, e por anos. Uma coisa que a gente não entende é que quando Deus está criando a Terra, é como se o tempo fosse pausado, entende? E não é na ordem que a gente imagina. Então, é como se ele tivesse começado a formação da Terra, a terraformação, e aí ele começa a organizar Sol, ele começa a organizar a Lua, começa a organizar estrelas e começa a organizar tudo para que tudo fosse como uma grande sinfonia. É como um grande maestro que começa a organizar a ordem dos instrumentos para que as coisas tenham sejam mais. Você consegue entender quando você ouve uma orquestra, você vê a perfeição, cada elemento entra no lugar certo. E foi isso. Deus estava organizando as atmosferas, tudo isso. Tá bom? E foi assim, cadê? Tá. E sejam por sinais e por prazos, e por dias e por anos. E sejam por luzeiros na expansão dos céus, para iluminar sobre a terra. E foi assim.
E fez Deus os dois grandes luzeiros, o luzeiro maior para governar o dia e o luzeiro menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Beleza. Então, os galera da Terra plana fala isso, fala, não, tá vendo, ó, Deus muda o nome, coloca estrelas como os pontos luminosos e coloca o Sol e a Lua com nomes diferentes, entende? A gente tem que entender para quem ele estava falando, para pessoas que não tinham tantas instruções para entender que o Sol é uma estrela que está próxima da Terra. Não dava para explicar isso, entende? A gente tem que entender. Beleza. Deus colocou Deus na expansão dos céus para iluminar sobre a terra. Aí vem a galera falar sobre a expansão dos céus. Então tá falando, não, gente. Lembra sobre a expansão dos céus. Quando Deus cria a expansão das águas, ele está falando sobre a nossa atmosfera e está falando sobre a gravidade. Aqui ele está falando do quê? Ele está falando sobre a expansão dos céus, ele está falando justamente sobre outra coisa. Ele está falando sobre todos os sistemas, gravidades de cada um, entende? Ele não está mais falando da Terra, ele está falando sobre todo o céu visível, ele está falando sobre isso, entende? E sobre a gravidade desses planetas. Ele não está falando sobre a Terra mais, entende? Porque ele já muda o foco. É difícil, a galera não pode ler isso daqui e achar que é tudo de uma forma que a gente está acostumado a escrever, entende? A Bíblia tem um grande lance de falar alguma coisa e confirmar em cima, de citar alguma coisa e depois voltar para falar sobre ela, entende? O jeito que é colocado, os diálogos são diferentes do que a gente está acostumado, o jeito que a nossa língua se desenvolveu, entende? É de uma forma diferente. E a gente tem que entender esses princípios de que vai e volta, vai e volta. Vamos lá. E foi tarde, foi manhã do quarto dia. E disse Deus, produzam as águas répteis. Olha aí, ele mandou as águas produzirem. Répteis de alma viva e ave que voe sobre a terra, sobre a face da expansão. Peraí, se a expansão é água, os pássaros nadam? Não, eles voam. Então, quando ele fala da expansão, ele não está falando de uma expansão que é de água sobre um domo. Não, não, gente, para. Expansão não é domo. Expansão é um espaço entre um ponto A e um ponto B, tá? Vamos lá. E o que baliza isso é a gravidade, entende? Gravidade, atmosfera e tudo que há nele. E criou Deus os grandes peixes e toda alma viva que se arrasta, que as águas produziram segundo sua espécie, e toda ave segundo sua espécie. E viu Deus que era bom, e abençoou-os, dizendo, frutificai e multiplicai. E achei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi tarde, e foi manhã, quinto dia. E disse Deus, produz a terra alma viva, segundo sua espécie, quadrúpedes e répteis, e animais da terra, segundo sua espécie. E foi assim. E fez Deus o animal da terra, segundo sua espécie, e os quadrúpedes, segundo sua espécie, e todo réptil da terra, segundo sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e que dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre quadrúpedes, e em toda a terra, e em todo réptil que se arrasta sobre a terra. E criou Deus o homem, segundo a sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Aqui tem um grande lance, tá? Vamos parar por aqui. Lembra, ele citou, depois a Bíblia volta aqui no 2 para falar exatamente sobre alguns itens específicos. Ele começa a destrinchar. Vamos continuar. E abençoou os deuses, disse-lhes, frutificai, multiplicai e enchei a terra e subjugai-a e dominai sobre o peixe do mar, sobre as aves dos céus e em todo animal que se arrasta sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que se acha sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore que dê semente, e vós servirá para comer. É para todo animal da terra,
e toda a ave dos céus, e tudo que se arrasta sobre a terra, em que haja alma viva, toda verdura de erva será para comer. E foi assim, e viu Deus tudo o que fez, e eis que era bom. E foi tarde, e foi manhã, no sexto dia. Deus criou o homem no sexto dia. E eu vou parar por aqui, daqui a pouco a gente continua a leitura. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Sabe quando Darwin fala que os animais evoluíram a partir do mar? A Bíblia deixa claro que isso aconteceu. Que Deus manda as águas produzirem, depois a terra produzir. Isso é balizado como Deus não falou. Réptil, apareça. Não, ele fala para as águas produzirem. Quando se dá isso, há um processo de evolução, onde você começa com uma célula inicial, ela começa a se multiplicar, e cada célula vai se originando por uma face diferente, a seleção natural. Isso, Darwin estava certo. Realmente, foi assim que aconteceu. Não tenha dúvida disso. O que ele não está certo é sobre o homem. Isso ele não está certo. Tanto é que, já vou falar sobre o elo perdido? Depois pesquise. Não há uma ligação. Falam do Neandertais, blá, 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 falam um monte de coisa. Só que você não consegue ligar o homem. Você acha que tem ligação, mas você não consegue ligá-los. É impossível. Não tem uma ligação. Há uma linha muito grande entre um e outro. Não é porque o DNA se parece que eles são nossos, nossa origem, né? Se for assim, cara, a gente tem origem no porco, no rato, que o DNA é parecido, na árvore, que o DNA é parecido. Não, não é assim. Não é assim. Então a gente tem que ter essa noção. Agora vamos voltar só para o homem, uma coisa, que mais para frente a Bíblia começa a falar como que o homem foi criado, tá? É importante a gente saber que o homem foi criado à base do barro, tá? Do pó da terra, onde Deus junta com água, forma o barro e sopra em suas narinas e coloca a alma vivente, tá? Isso é um grande símbolo, mas mais do que isso, isso é ciência, tá? Basicamente o ser humano é formado por carbono, líquido, água, tá? E por algo que a gente não sabe explicar o que é alma, que quando sai do corpo, o corpo morre. Não tem explicação, entende? Então foi o que Deus soprou nas nossas narinas, diferente dos animais que foram gerados por água, pela terra, etc. Nós somos criados pela mão de Deus. E ele criou um receptáculo, criou um vaso, uma estrutura de carbono pra gente, entende? E é exatamente o que nós somos. Nós somos carbono, água e alma. Além disso, quando Deus fala que criou a imagem e semelhança dele, isso é polêmico, mas a gente precisa entender que nós somos seres trionos, justamente porque nós temos corpo, espírito e alma. Entenda bem, tente não ser tão literal. Deus é triuno, a face material de Deus, não o corpo, a face material de Deus é Jesus Cristo. A face Espírito de Deus é o Espírito Santo. E a face almática de Deus, criacionista de Deus, que gera a vida, que cria tudo, é o próprio Deus. Eu não vou falar o nome dele aqui, mas o nome dele é impronunciável, tá? E eu ainda acredito nisso. Eu não sou judeu, mas eu não pronuncio. Pronuncio como Deus, como a maioria das pessoas, mas há um nome. Existe um nome que é formado por 4 letras e, bom, tem algumas religiões que chamam o testemunho de, bom, esse é o nome dele, tá? Enfim, nós somos seres triunos e quando ele fala que nos fez a imagem, semelhança dele, nós temos que ter noção de que nós temos as mesmas necessidades. Que não, Deus não tem necessidades, mas entendam que, por exemplo, nós temos a necessidade de criar. Como Deus é criador, nós também temos necessidade de criar. Nós temos uma necessidade enorme de se conectar com Ele. E por isso o Espírito Santo é tão importante na nossa vida, tá? E nós temos uma alma que é faminta a se conectar à fonte, é faminta, muito. Quando Deus nos criou, Ele tirou uma centelha dele e colocou no homem. Essa centelha insiste em voltar para Ele, entende? Como um pedaço de imã tem vontade, uma lasca de imã tem vontade de voltar pro todo. E essa necessidade
é o que nos queima. Que todo ser humano, não importa o lugar que ele esteja, ele tem uma vontade enorme de se conectar com o mundo espiritual, com algo divino, algo que o criou. Se você for ver várias religiões hoje, tem base na criação da Bíblia. Religiões antigas, por exemplo, que muita gente chama de pagã, tem quase a mesma ideia de criação, entende? A Bíblia vai falar mais pra frente sobre os sentinelas, sobre várias outras coisas. Se você for ver em algumas histórias de povos que não são da linha judaico-cristã, eles vão falar muita coisa que parece muito com a Gênesis. A gente tem que entender que a Bíblia é a história de um povo, o povo judeu. A gente tem que entender também que o povo judeu é o povo sacerdotal. Eles são uma coluna espiritual que sustenta toda não uma história, mas uma base de energia do Criador, entende? É sobre a responsabilidade deles, a parte sacerdotal pro Criador, entende? Então eles são um povo muito importante e é por isso que eles são tratados de uma forma diferente dos outros povos. Eles são protegidos. Benjamin, no Holocausto, não vamos entrar nesse assunto. Mas se você for olhar Israel, por exemplo, é um lugar diferente. Eles são um povo abençoado, um povo próspero. Acho que 65% da riqueza do mundo estão nas mãos dos judeus. Eles são os sacerdotes, tá? E é um fato. E a gente tem que respeitar muito tudo que foi dado a eles. Eles têm um acesso. Mas ao mesmo tempo isso é complicado se a gente for levar muito ao pé da letra algumas coisas que a gente tem que saber separar. Princípios e que são regras. Princípios é o que foi criado junto com a criação. E basicamente a gente poderia ficar anos falando só sobre os primeiros versículos da Bíblia, sobre a criação. E é incrível, eu me debruço e eu não consigo às vezes sair de Gênesis, por tão poderoso que é. Eu tô dando uma resumida, uma pincelada. Queimou no meu coração falar sobre essas coisas, eu sonhei falando essas coisas. Talvez tenha sido um despertar do Espírito Santo. Como eu disse, eu não vou divulgar esse vídeo, mas eu espero, se você caiu nesse vídeo, é porque você precisava ouvir esse tipo de coisa. Eu não sou um sábio, não sou um letrado nas escrituras, bem pelo contrário, mas eu peço a Deus que Ele me mostre, até arrepio, que Ele me mostre os segredos da sua palavra. As escrituras são como uma cebola, com várias camadas, e a gente precisa ir tirando várias camadas. E eu entendi, sinceramente, que a ciência só tem uma finalidade: explicar a codificação, que Deus já disse que existe. Tudo já foi criado, já foi dito como foi criado, e como é criado, e como tudo faz parte. Eu não sou um grande conhecedor do hebraico, eu gostaria muito de estudar hebraico justamente para poder entender mais sobre as raízes das palavras. E eu convido você a começar os seus estudos, sabe? Há muita coisa para aprender. Acho que basicamente é isso. Só dizer uma coisa: se você está assustado, está achando um cúmulo esse vídeo, se você é um religioso fervoroso e acha que não, cristianismo, sabe que Jesus era judeu, tá? A base, muitos judeus não acreditam nele como Messias, mas acreditam nele como um grande rabino. Rabino era como se fosse um pastor, e que dominava uma coisa chamada Cabala. Segundo os judeus, não sabemos, a criação foi feita pela palavra, por Deus. Ele criou tudo a partir da palavra. E a palavra são sons criados por Deus. A Cabala é justamente o estudo de cada palavra da Torá, de cada som. Eles acreditam que Jesus dominava isso, e por isso que ele conseguia operar milagres. Tanto que os judeus falam: se alguém operar milagres, não se assuste, ele não é o Messias. Entende isso muito antes de Jesus. Por quê? Porque o domínio da Cabala te dá um poder extraordinário sobre a criação. Não, mas como assim? Isso é blasfêmia? Não. Deus nos fez a sua imagem e semelhança para criar como Ele cria. Ele manda a gente dominar sobre todas as coisas. Então, eu não duvido que isso seja possível. Entende? Se você for ver nenhum milagre de Jesus, foi impossível. É difícil, tá acabando o tempo aqui, não dá, vai ficar muito comprido. A gente tem que entender que todos os milagres que acontecem, eles são possíveis no mundo físico, mas o problema é que o tempo, nosso tempo, Cronos, não possibilita.
Então, para um milagre acontecer, o nosso tempo é, entre aspas, não dá para explicar de uma melhor maneira tão rápido, é pausado. Tudo, o tempo que tem que passar, acontece no Kairos, no tempo de Deus, onde não tem nem início nem fim. Então, se uma pessoa, por exemplo, sabe o cego que Jesus curou, colocando, cuspindo no chão, pegando terra e passando nos olhos dele? Provavelmente ele não tinha globo ocular. Como é possível fazer isso? A gente pode imaginar com células tronco, talvez, certo? Lembra que nós somos feitos de carbono? Então, o que Jesus fez foi acelerar um processo de criação de um novo órgão. E como ele conseguiu isso? Ele precisaria de talvez centenas de anos. Esse ser humano não teria esses centenas de anos. O que ele fez? Ele pegou, acessou o Kairos, usou todo o tempo necessário para que isso acontecesse no Kairos. E deu viu no tempo desse homem cego que voltou a enxergar. Todos os milagres foram baseados em física, é possível. O problema é o tempo para isso acontecer, energia gasta, energia necessária. Mas no Kairos tudo é possível, no tempo de Deus. É uma outra malha de tempo, entende? Onde o tempo não corre linearmente, ele não tem início nem fim. É muito louco isso. Imagina que nesse exato momento você tira uma fotografia, nessa fotografia você pode correr milhares de anos sobre ela e modificar tudo que você quiser. É como uma pessoa que... Eu sou fotógrafo, trabalho com Photoshop. É como se eu estivesse gravando um vídeo, parasse esse vídeo de gravar, tirasse um frame, uma foto desse vídeo, tratasse, entende? E conseguisse alterar o vídeo inteiro baseado nessa foto que eu tratasse. Isso é impossível por enquanto. Mas imagina se isso fosse possível, tirar um frame, alterar tudo que eu tivesse que alterar e o vídeo inteiro seria alterado. Exatamente isso que é o Kairos. É um acesso. O Kairos é um acesso praticamente impossível pra gente imaginar. Mas é possível da gente acessar. Sério. Eu não vou falar sobre isso aqui. Não dá pra falar sobre isso aqui. Mas é possível acessar. Muitas pessoas acessam. E quando você aprende a acessar, um novo mundo se abre. Um mundo de milagres, de maravilhas. Eu não tô falando de bruxaria, não tô te falando de folclore, não, não. Eu tô falando de Bíblia, Escrituras. Bom, acho que é isso. Vamos ficar por aqui e Deus abençoe vocês. Tamo junto. É nóis.